1º de abril de 77, Geisel fecha o Congresso. Sai em seguida o pacote de abril, com medidas claramente destinadas a garantir o predomínio da Arena, o partido do governo, no cenário político nacional. Outubro de 77. Na mais grave crise de seu governo, Geisel demite o ministro do Exército, Silvio Frota, da linha dura. 1º de janeiro de 79. O Brasil amanhece livre do ato institucional número 5. Entre avanços e retrocessos, a nação se apruma em direção à democracia. Médici Geisel Figueiredo, porque era mais hilário. São 3 momentos diferentes, né, da década. Eu acho que o Geisel, situado no próprio coração da década, ele tem uma estatura maior, ele tem uma presença mais marcante do que os outros dois. O herói dos anos 70 foi o Geisel. Agora o Figueiredo não fez mais nada se não continuar o que o Geisel tinha começado, prendendo e arrebentando. Não foi especialmente brilhante na continuação do processo, né? Apenas serviu para cumprir o processo. Então não tem grande importância. O Geisel. O último presidente da linha sucessória militar herdou do governo Geisel uma dívida externa de 40 bilhões de dólares e uma inflação 4 vezes maior, de 40% ao ano, que rapidamente galopava para os 3 dígitos. A tensão social, cada vez mais latente, encontrou uma válvula de escape na abertura que permitiu a reorganização sindical. Veio da região do ABC paulista a primeira grande dor de cabeça do governo Figueiredo. Mal tomara posse, ele era surpreendido por uma greve gigantesca de operários metalúrgicos. A primeira greve do ABC revelou 2 sinais importantes dos novos tempos da nação. De um lado, a hesitação do governo militar em recorrer aos métodos repressivos comuns no passado recente do país. Do outro, o nascimento inevitável de um novo movimento de trabalhadores, de onde surgia um nome que iria marcar a política brasileira nas próximas décadas: Luiz Inácio da Silva, o Lula. O Lula polemiza simultaneamente contra o conservadorismo extremado, radical, né, que queria manter o movimento operário, se possível, à margem da lei, coibir com a polícia, né, a famosa frase: a questão social é um caso de polícia. E, por outro lado, o Lula polemizava com a tradição do trabalhismo, do reformismo, das concessões feitas pelo Getúlio Vargas e pelos seus herdeiros, né, na esperança de utilizar o movimento operário para objetivos que não eram os dos próprios operários, dos próprios trabalhadores. Nas grandes cidades, a classe média se consolava da euforia perdida nos anos do milagre brasileiro, dançando nas discotecas. Luzes estroboscópicas, ritmo frenético. Era a nova febre dos centros urbanos. Entre nessa festa, me leve com você, seu sonho mais louco. Pois é, eu detestava a discoteca. Eu, por exemplo, tinha horror à discoteca. Achava horrível porque a discoteca vinha, na minha sensação, na maneira como eu senti o fenômeno, né, ela vinha domesticar, vinha aprisionar a liberdade que havia surgido nos anos 60. A grande coisa que o rock dos 60 dava para aquela geração, quando era dançado, é de que você não precisava aprender a dançar rock para dançar rock. O seu corpo sabia dançar rock. Se você se abandonasse para o ritmo, se você relaxasse o suficiente, o corpo começava a dançar rock sozinho. Na literatura, um novo gênero se popularizava, a reportagem.
Os jornalistas buscavam nas editoras o espaço perdido com os anos de censura nos jornais. Temas atuais, abordando o cotidiano nos centros urbanos de forma contundente e mais aprofundada, eram avidamente disputados nas livrarias. Ponte Rio-Niterói, Embrafilme ou Anistia. Ponte Rio-Niterói é mais 70 ainda, Anistia mais lá embaixo. Três coisas marcantes dos anos 70, de gêneros bem diferentes de novo. Mas dizer, por isso é que fica divertido o jogo da comparação, né? Porque eu acho a Ponte Rio-Niterói muito importante. Eu me lembro quando não tinha Ponte Rio-Niterói, era um problema você ir para as praias, que tinha que passar naquelas barcas, né? Demorava um tempo enorme para passar pelas barcas, era uma coisa horrorosa. Olha, a Ponte Rio-Niterói foi uma coisa feita só para quem tem carro, né? Anistia. No entardecer da década de 70, o projeto da ditadura militar dava sinais de cansaço. A economia ia mal e o povo também. Já não havia como manter a tampa na panela de pressão social. A abertura era inevitável. E o presidente Figueiredo finalmente cumpriu a promessa de seu discurso de posse. Em junho de 79, ele assinava o projeto de anistia aos condenados por crimes políticos. Não era uma anistia ampla, geral e restrita como se queria, mas a possível de se dar. Nessa anistia possível, muitos brasileiros puderam enfim reencontrar o Brasil. Em novembro, uma reforma partidária punha um ponto final no bipartidarismo da Arena e do MDB e abria uma nova etapa na política brasileira. Era o primeiro passo firme em direção ao futuro incerto dos anos seguintes. Pegue uma praia, aproveita, tá calor, vai pegando uma coisa.